Olá, queridos, obrigado por você aqui na nossa última lição deste trimestre. E olha, foi um trimestre maravilhoso. Foi a primeira vez que eu quis gravar aulas para os adolescentes. Por quê? Na verdade, porque o tema era missões, o clamor da última hora. E como eu comecei nas primeiras aulas, estou terminando hoje com meu ponche, sabe, peruano, que eu trouxe de uma das minhas viagens missionárias lá. Tudo bem que tá um pouco calor, o ventilador tá ligado, mas como eu iniciei essas aulas com isso, eu quero terminar com isso daqui. Isso é uma roupa, uma vestes, em que os peruanos que moram mais nos altos montes, nas colinas, e eles dormem, eles vivem com isso, porque aquece bem. Então, obrigado por você que esteve aqui comigo. Eu espero de verdade que você continue comigo nessa lição. Nós vamos encerrar ela. Já estou com a revista preparada para o próximo trimestre, último deste ano. Então, prometa para mim que você vai ter fidelidade com Deus e comigo, que você vai assistir todas as aulas desse trimestre que está por vir. Mesmo que às vezes você não consiga ir para a tua escola bíblica, não deixe de assistir. Cresça na graça, mas também no conhecimento. É muito importante, queridos. Hoje tem revistas boas, estudos bons, edificantes. E hoje a nossa última aula desse termo de missão, nós vamos ver um estudo gostoso, um estudo maravilhoso. Então eu peço que você esteja comigo, eu espero que você esteja a todo momento comigo, queridos, porque Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é forte, queridos. Eu tô vendo aqui, eu não sei se tá aparecendo aí não, tô mudando rapidinho aqui, abrindo já a nossa próxima lição, a última lição que nós vamos estudar esse trimestre. Então eu quero que você fique comigo, que você tenha paciência para nós concluirmos aqui. Eu gostaria que você que estudou todas essas lições comigo, que você colocasse no comentário o que você achou desse trimestre, se você gostou dessas lições, se elas foram boas, se ela edificou, se ela te ajudou, às vezes um professor, uma professora a dar aula, se você aprendeu algo com ela, eu preciso de você, tá bom? Vamos orar para começar essa aula? Querido papai, maravilhoso Deus, é mais uma vez no teu nome que eu te entrego os meus pensamentos, a minha voz, a minha boca, a minha mente, o meu coração. Te peço, ó professor Espírito Santo, mestre, nos ensina, nos ajude nessa aula grandiosa, que nós possamos encerrar esse trimestre dando glórias ao Senhor e ter aprendido algo sobre missões, o clamor da última hora. Espero que tenha despertado em nós, Senhor, algo que nos incomode, que nos faça de verdade ser melhores. Senhor, o ID não foi feito só para mim, mas foi para todos, que nós possamos se conscientizar disso, uns pregando, uns louvando, uns entregando panfleto, mas a obra de Deus precisa continuar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa aula. Amém e amém. Prontinho, queridos? Vamos lá para o início da nossa última aula da revista Jovens Conectar Mais, a partir de 18 anos, e o tema maravilhoso desse trimestre foi missões, o clamor, o desespero da última hora. E a lição de hoje, a 13, a importância da obra missionária na volta de Cristo. Entenda, na volta de Cristo nós precisamos estar de acordo, senão nós vamos viver uma vida no Evangelho e vamos ficar. É de verdade isso é muito sério, por isso que nós temos que entender a importância da obra missionária na volta de Jesus. Texto de referência, Romanos capítulo 15, versículos 18 e 21, para terminar com chave de ouro, está aqui o texto, ó. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente aos gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio, antes como está escrito, aquele a quem não foi anunciado o verão, e os que nem não ouviram o entenderão. Paulo, numa das suas referências mais lindas do Evangelho, da carta de Romanos, ele destaca
que não é para a glória dele, que ele foi chamado para aqueles que não haveriam de ouvir a palavra. Você acha, sinceramente, se Cristo voltar, os indígenas, aqueles povos da janela 1040, aqueles povos que nunca ouviram falar do amor de Jesus, que nunca tiveram a opção de escolher sim ou não, vão estar felizes? Vão ser salvos? Não, queridos. Por isso que a palavra de Deus diz que tem que ser anunciada a todos. Eles podem escolher, a decisão é livre-arbítrio, mas temos que anunciar para os drogados, para as prostitutas, para as viúvas, para os órfãos, para quem é doente, para quem não tem doença. Nós temos que anunciar, queridos. Jesus está voltando e por isso a obra missionária tem que andar a todo vapor. Versículo do dia, ou versículo chave: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24:14, ou seja, o fim só virá quando todos ouvirem do amor de Jesus. É o que o texto está dizendo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, inclusive na janela 1040. Queira você ir para lá ou não, queira você orar para as pessoas que vão para lá ou não, queira você ofertar ou não, ele vai ser pregado. E no dia que for pregado, queridos, Jesus volta, porque ele diz: e então virá o fim. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus injusto. Não seria justo ele vir e deixar para trás aqueles que não ouviram por descuido nosso. Não, eles vão ouvir, mesmo que eles decidam não, mesmo que eles entendam como não, mas Jesus virá quando todos forem anunciados. Verdade aplicada: a igreja deve estar engajada em evangelizar, discipular e preparar o caminho para a volta de Jesus. Entenda, uma igreja missionária, uma igreja no coração de Deus, uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja com propósito, ela tem que evangelizar, discipular, ensinar as almas que são ganhas, e ela tem que preparar o caminho para que Jesus volte, pregando contra pecado, porque pecado continua sendo pecado. Será que a tua igreja está neste propósito? Ela tem evangelizado, tem se preocupado com a obra missionária, tem enviado os missionários, tem enviado, recolhido ofertas, ela tem preparado com a evangelização? Ela tem discipulado os novos convertidos, aqueles que aceitaram Jesus? Ela tem cuidado deles, ou eles aprendem conforme vão na escola ou na escola bíblica? Ela tem uma sala de discipulado, de ensinamento, para explicar sobre a Trindade, sobre o batismo, sobre a ceia, para explicar sobre o pecado, sobre a santidade, sobre o matrimônio? Ela tem. E ela prepara o caminho para a volta de Cristo? Ou ela só prega prosperidade? Ou ela só prega casa, carro, saúde, e ela esquece de preparar você e eu para a volta de Jesus Cristo? Se Jesus voltar e você estiver em pecado, nós que estivermos em pecado, ficaremos. Introdução: a igreja como noiva do Cordeiro, por anelar a sua volta, por aguardar, por ansiar a sua volta, deve se comprometer inteiramente na missão, pois a pregação do evangelho é o último marco para a segunda vinda de Cristo. Estamos na última hora da igreja e os campos estão brancos para a ceifa. Ponto chave: a volta de Cristo está condicionada à pregação do evangelho às nações. É o texto que nós lemos em Mateus 24. Queridos, isso é muito importante. Eu já disse isso e muitas pessoas até me criticam. Muitas pessoas até ridicularizam a minha fala. Eu oro sim para que Jesus volte, mas eu peço para que Jesus me dê a oportunidade primeiro de ver as pessoas que eu amo, batizadas, santificadas, encaminhadas para o céu. Eu orava para minha mãe mais de 10 anos. Hoje ela é batizada, salva, fala do amor de Deus com todos os problemas dela, ela ainda glorifica a Deus. A minha filha, eu orei por quase 20 anos por ela, e ela aceitou Jesus, e agora na última vinda que ela teve comigo, ela se decidiu batizar. No dia 15 de outubro, morre a velha natureza, e ela se salva através do batismo também, e agora vamos para o discipulado. Ainda falta, queridos, o meu filho Clebinho. Peço a oração sua, me ajuda, Senhor, converta o coração dele antes que o Senhor volte, papai. Eu preciso, Senhor, porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Nós precisamos entender isso. Você tem pressa que Jesus volte? Então corra a pregar o evangelho para as pessoas que você ama. Ore por elas, jejue por elas, para que elas sejam salvas. Você não pensa que se Jesus vier agora, talvez ela não vá morar no céu, ela vá para o fogo eterno?
Por isso que a missão é o clamor da última hora, é o nosso desespero. Nós temos que pregar para as pessoas que nós amamos, dentro do tempo e fora do tempo. Vamos lá então? Primeiro, a grande comissão e a expansão do reino. Jesus, por inúmeras vezes, não foi uma vez só, falou sobre a expansão do reino de Deus. Inicialmente por meio do seu ministério e posteriormente através da pregação de seus discípulos por meio da sua igreja. Mateus 13, 31 e 32 diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham, fazem os seus ninhos nos seus ramos. Aí Jesus está ensinando, explicando uma parábola: olha, você planta só uma sementinha, através dessa sementinha ela vai gerar frutos, uma árvore, fé. Através da sementinha que foi plantada em mim, ela gerou a minha mãe, ela gerou minha filha, ela gerou várias pessoas que estão ao meu redor. Este é o reino de Deus, é a expansão. Nós não pregamos o evangelho para que a pessoa seja sofredora, mas para que a pessoa seja livre, para que a pessoa tenha o direito de escolher se ela quer ou não ir para o céu, se ela quer beber ou não, se ela quer fumar ou não, se ela quer prostituir ou não, se ela quer roubar ou não. Nós ensinamos, discipulamos isso a elas. Assim como os discípulos de Jesus receberam a grande comissão do mestre, a ordem de ir, somos também chamados a sair da zona de conforto e nos lançarmos na ordenança divina de ir e fazer discípulos. Não era uma ordem, o óculos está caindo, queridos, não era uma ordem só para os seus discípulos, era para toda a geração, é para mim e para você. Jesus está dizendo para você: desperta. Saia do teu sofá, do teu comodismo. Se eu voltar hoje, de Jesus, ainda vai ter pessoas que você ama, que vai caminhar para o fogo eterno. Nós precisamos fazer a obra de Deus, expandir o reino de Deus. 1.1, a grande comissão como imperativo para a evangelização global. Jesus estabelece o imperativo, a ordem, ou seja, uma ordem direta aos seus discípulos, pregarem o evangelho. Então olha o texto, olha como que é: fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19, ou seja, não é só do nosso bairro, não é só da nossa cidade, não é só do nosso distrito, estado, país, é todas as nações. Jesus nos decretou isso: vai fazer discípulos. Queridos, precisamos treinar para isso, precisamos nos preparar para isso, precisamos ter grupos dentro da nossa igreja que preparam para ensinar os discípulos que vêm, ou as pessoas novas convertidas que vêm. A igreja ainda tem a responsabilidade de pregar o evangelho. Nosso foco deve ser global, pois somos chamados para anunciar as mudanças e a transformação de vidas realizadas por Cristo através da obra do Espírito Santo. Desta forma, levando almas a seguir e obedecer aos mandamentos do Mestre, 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha o texto de Paulo estava dizendo: agora as máscaras caiu. Agora que você aceitou Jesus, você não tem mais que se esconder, você tem que buscar de glória em glória, para que as pessoas olham para você e falam: eu quero ser como o irmão Kleber, eu quero ter a sabedoria, eu quero saber disso, eu quero ser como o meu pastor Anderson, eu quero ser como o meu pastor Fernando Andregueto, eu quero ser como pessoas que me inspiram. A glória do Senhor através do Espírito Santo tem que refletir em nós. Mas olha o texto de Romanos 10, 14, muito forte, queridos. Você consegue entender esse texto? Ele diz assim, ó: como crerão se não há quem pregue?
consegue entender. É uma chamada para mim e para você, que talvez justifica que eu tenho vergonha, que eu não sei falar, que eu não sei cantar, que eu sou tímido. Às vezes se esconde atrás de desculpas para fazer o ID de Jesus, mas eu já te expliquei. O ID de Jesus não é somente pregar em púlpito. O ID de Jesus é falar boca a boca: olha, Jesus te ama. O ID de Jesus é pegar um panfleto e entregar uma revista dessa: olha, leia essa revista, ela vai ajudar a mudar a tua vida, a tua história. O ID de Jesus é cantar um louvor para alguém. O ID de Jesus é dar uma marmita de comida para alguém e falar assim: olha, Jesus pode suprir as tuas necessidades. Como eles vão crer num Jesus se nós não pregamos? Cabe à Igreja de Cristo a atribuição de ser a anunciadora das boas novas do reino. O que é boas novas? É verdadeiramente o caminho da salvação de Jesus. Se você, eu gostaria que você procurasse aí no meu canal. Se você não encontrar, pede no meu, aí nos comentários, que eu vou te passar o link da 11ª lição desse trimestre da revista Betel Adulto. Lá ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Lá ele vai te ensinar o planejamento de Jesus. Lá ele vai te dar uma base sólida sobre o que você tem que pregar, sobre o planejamento que Jesus tinha que vir, que Jesus tinha que morrer, Jesus tinha que ser julgado, condenado injustamente, que através disso ele carregaria sobre ele os nossos pecados, mas que Jesus também teria que ressuscitar como ressuscitou, teria que ter prova da sua ressurreição como teve. E esse planejamento é as boas novas de Cristo. Ser-me-eis minhas testemunhas, testemunhar que Cristo aconteceu isso com ele, queridos. Essa é a transformação. Vamos lá, tópico 1.2, a expansão do reino de Deus por meio da pregação das boas novas. A expansão do reino de Deus ocorre nas dimensões geográficas, ou seja, bairros, cidade, estado, país, continente, Brasil todo, mundo todo. Quando o evangelho é pregado, quando eu prego o evangelho, ele é anunciado geograficamente, territórios. Quando as pessoas se rendem a Cristo e vivem conforme o princípio do reino, é o espiritual. E quando é espiritual, é quando elas se rendem, quando ela aceita, quando ela levanta a sua mão e aceita: eu quero o Senhor como o Senhor único e Salvador da minha vida. Quando ela aceita deixar os pecados e agora viver para o reino de Deus, a expansão do reino cresce espiritualmente. A pregação leva à conversão e, consequentemente, a transformação do indivíduo, de sua família, da sociedade e de uma nação e do mundo. Queridos, aquilo que eu já disse, já comentei em outras aulas, o evangelho, antes de chegar aos povos indígenas, por exemplo, eles tinham uma cultura que se a criança nascesse com alguma deficiência física, ela era morta. Eles não deixavam ela viver, mas quando o evangelho entrou, elas foram salvas. Na cultura tinha a ideia de que o pai é caçador, a mãe cuida dos filhos e da casa. O pai saía para caçar, quando ele trazia a caça, ele tinha que ser o primeiro a comer. Depois que ele comesse e tivesse cheio, a mãe comia. Depois que a mãe comesse e tivesse cheio, se sobrasse, alimentava as crianças, senão ela entrava em desnutrição até morrer, porque na ideia dele o pai tinha que estar bem alimentado para que ele pudesse caçar e não deixar faltar em casa. Mas, queridos, muitas vezes as crianças morriam de desnutrição. Quando o evangelho entrou, mudou a história, que mesmo ele comendo menos, dava para sobrar para todos e a família era próspera. No meio dos indígenas, quando um marido largava uma mulher, a mulher não podia caçar, a família não queria ela de volta, ela ia morrendo de inanição, de falta de desnutrição. Mas o evangelho entrou e mudou. O evangelho muda, transforma. O evangelho mudou eu de homem bravo, briguento, que só fazia obras de Satanás, num homem que vive completamente para o evangelho, num homem que se preocupa no teu aprendizado, que se preocupa com a família, com os meus filhos, que se preocupa com o meu irmão se ele tem alimento, que se preocupa com o meu irmão se ele tem cuidados. O evangelho muda, o evangelho transforma, ele começa transformando o indivíduo, a conversão, ele muda, ele transforma depois a sua família, o seu casamento, depois ele transforma a sociedade que você habita e depois ele transforma a nação e o mundo. Refletindo, se quisermos ser participantes do arrebatamento da igreja, precisamos manter uma comunhão diária com o Espírito Santo. Bispo Oide José de Carmo, ou seja, se você não tiver um relacionamento
diário, todos os dias, com o Espírito Santo, você vai morrer espiritualmente. Nós precisamos entender, orar, Senhor, faça-me sensível à voz do Espírito Santo. E aí, queridos, terminamos o primeiro tópico. Eu acho que ele foi bom. Eu fiquei até um pouquinho mais agitado, que eu tô até suando também com isso daqui, né? Mas espero que você tenha entendido o primeiro tópico, que você tenha entendido a grande comissão, a ordem de Deus e como é a expansão do reino de Deus. Que agora nós vamos entrar na pregação do evangelho, anunciando o fim. Olha que é muito importante, isso não é colocando medo, é alertando as pessoas. Se você gostou, se está gostando, será que eu mereço um like, um joinha? Será que eu mereço um comentário incentivando essa obra e mais? Para que o YouTube entenda que essa aula está sendo importante e distribua mais? Será que eu mereço que você copie o link e mande nos teus grupos de WhatsApp, da igreja, das tuas aulas? Se eu tiver, me ajude. Se eu não tiver, vamos lá para o tópico 2, quem sabe eu ainda tenho um tempinho. O cumprimento da vontade divina e de seu desígnio estabelecido para a igreja está na pregação do evangelho, que culminará na volta de Cristo, para que todo ser humano seja indesculpável no dia do julgamento final. Olha Romanos 12, capítulo do 1 ao 5. Portanto, é inexcusável, ou seja, não tem desculpa quando julgas. Ó homem, quem quer que sejas, por que te condenas a ti mesmo naquilo que julga a outro? Pois tu que julga fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazes tu, escaparás do juízo de Deus? Você acha que julgando você vai escapar de Deus? Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Ou seja, Paulo estava dizendo, olha, acorda, com os teus julgamentos, você acha que você vai ser salvo? Será que você não conhece o teu Deus que é benigno, longânimo em perdoar, que aceita o arrependido de coração? Você acha que se você não se arrepender das coisas que você está fazendo, você vai herdar o reino do céu? Paulo estava dizendo, olha, o fim está voltando. Julgue primeiro a si mesmo. Se você julgar você mesmo, você não será julgado. Olha, Paulo estava bem claro nisso. A pregação tem que anunciar a primeira coisa na nossa vida, arrependimento. 2.1, o cumprimento do tempo de Deus. Deus estabeleceu um tempo de longanimidade para que a humanidade ouça a mensagem do evangelho e se converta. 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que para alguns a tem por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha a palavra de Deus linda, e a palavra de Deus está dizendo assim, olha, para você que diz assim, Deus tarda, mas não falha, a Bíblia está dizendo que não, Deus não tarda, ele vem, ele sabe o momento certo. Olha o texto é claro, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham falado que Deus tarda, mas não falha, não, ele é longânime, ou seja, ele quer que todos se arrependam, mesmo talvez eu e você esteja dentro da igreja, julgando as pessoas, tomando partido, Deus quer o arrependimento, porque ele não tem prazer na condenação, mas no arrependimento. Todavia, chegará o tempo de sermos julgados, uns para receber o galardão, olha lá, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Ou seja, chegará o tempo onde fala assim, agora parou, vem cá que agora eu vou julgar, eu já te dei o tempo, eu já te dei a palavra, eu já fui longânimo, eu fui misericordioso, e você, o que fez? Se foi bem, ele vai falar assim, perfeito, servo bom e fiel, não vou te colocar no meu reino, mas para aquele que foi mal, ele vai falar assim, ó, você, aparta-se de mim, eu não tenho prazer em você, eu não te conheço. Outros vão para a condenação eterna. Ó, nem coloquei esse texto, gostaria que você lesse aí, ó, Apocalipse 10, versículo 11 ao 15. Depois dá uma lida nele aí, queridos. Alguns vão ser condenados. Queridos, quantos que vão chegar perante Jesus?
texto diz que ele vai chegar e vai falar assim: olha, mas no teu nome, Jesus, eu preguei o evangelho. Olha, mas no teu nome eu tive dom, eu curei o enfermo, eu pus as mãos e o aleijado levantou. E Jesus vai dizer: tudo bem, mas eu não te conheço, afaste de mim. Porque o que interessa para Deus não é o teu dom, o que interessa para Deus não é a tua pregação, o que interessa para Deus é o teu coração. Será que você não tem pregado com os teus lábios, mas o teu coração está longe de Deus? Será que você não tem se corrompido? Quantas pessoas têm se corrompido no ministério por ganhar demais? A revista de Viver Mais dos adolescentes fala muito isso. Muitas pessoas, como Salomão, quando chega no poder, esquece. Ele continua fazendo a obra por obrigação, não pelo coração. Deus não quer nada por força ou por violência. As profecias estão se cumprindo e o relógio escatológico está vinculado diretamente com a ação da igreja na proclamação do evangelho, aquele texto que nós já limos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Com a nação de Israel, muitos hoje se acostumaram tanto com os prazeres da vida, que esqueceram que somos apenas peregrinos neste mundo. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amado, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Pedro estava dizendo, falou assim: olha, acordem, vocês não fazem parte deste mundo, este mundo vai ficar, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros, mas aqui não, aqui tem prazer de vida. Queridos, Pedro estava anunciando, falou assim: olha, nós temos que procurar o reino. Quando voltar para lá, o que você vai falar para Deus que você fez? 2.2, as boas novas como divisor de água, antes e depois. A aceitação do evangelho distingue os que respondem positivamente ao chamado de Deus daqueles que rejeitam o convite. Está lá em Lucas 14, do 14 ao 24, do 15 ao 24, depois você lê lá. Lê, hein, professor, não deixa não. Deus é tão misericordioso que oferece ao pecador um tempo para o arrependimento e a conversão. Não obstante, cabe à igreja ir e pregar, mas não cabe a ela converter o ser humano, pois esta missão é do Espírito Santo. Olha, isso eu quis fazer questão de colocar, João 16, 8 a 11. E quando ele vier, Consolador, o ajudador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí te pergunto, ele já veio? Veio. No dia em que Jesus foi, falou: mandarei ele, o Consolador. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, Jesus. Da justiça porque vou para o meu Pai e não vai mais me ver. E do juízo porque já o príncipe desse mundo, Satanás, está julgado. Para ele não tem mais julgamento. Eu vi igrejas fazendo campanha para salvação de Satanás, o texto é claro. Para ele já chegou o limite, ele não tem mais como se arrepender. Então não seja como Satanás, busque o arrependimento, mude a sua vida, altere a sua vida. Deus é misericordioso e espera todo o tempo do mundo até chegar o grande dia. E nós não sabemos se o grande dia é daqui 1 minuto, daqui 1 dia, daqui 1 mês, 1 ano, mas Jesus está voltando, e quando ele voltar, acabou, queridos, é julgamento. A missão é urgente, não pode ser deixada para depois. Os empecilhos ou obstáculos não podem parar a igreja. Seja o Coliseu da época, seja os leões, seja o fogo na fornalha, seja a perseguição, não tem poder de impedir o crescimento e a manifestação do reino de Deus. Nós vimos pela história, tentaram matar, tentaram queimar impostos no jardim iluminado de Nero, tentaram perseguir, até hoje a Nigéria e os povos da janela 1040 matam, caçam cristão, mas eu quero dizer para você, nada impede a manifestação
manifestação do reino de Deus e o seu crescimento. Somos como o pão, quanto mais se amassa, mais apanha, mais bate, mais crescemos. Talvez a igreja brasileira esteja necessitando de uma perseguição, para que ela possa voltar a crescer em conhecimento e poder de Deus, não inchados. Tem muitos crentes dentro da igreja inchados, não se converteram, não transformaram sua vida, não mudaram sua história, as famílias continuam sendo destruídas, porque o poder de Deus transformador ainda não entrou, porque ele não se converteu e não se arrependeu. Último tópico, 3 dessa lição. Agora eu devo merecer, né? Mereço teu like, teu comentário, me ajuda aí. A missão como instrumento da volta de Cristo. A volta de Cristo, em sua primeira parte, será invisível ao mundo. Muitos não vão ver. Já viu aquela cena daquele filme Deixados para Trás? Eles vão sumir, vai ficar só as roupas. Invisível, o mundo não vai ver. Ela é inesperada, ninguém sabe a hora que é. E pode acontecer a qualquer momento. É caracterizada pelo arrebatamento da igreja como evento global. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, todos, o mundo inteiro, aonde tiver um coração arrependido, onde tiver um missionário arrependido, onde tiver um obreiro, um irmão arrependido, longe do pecado, fugindo do pecado, ele será arrebatado, vai ficar as suas vestes. Você consegue perceber esse dia? Grande choro vai ter na terra. 3.1, evangelização global como exigência para a volta de Cristo. A volta de Cristo é dividida em 2 partes. A primeira é invisível, que nós acabamos de dizer. Cristo chegará até as nuvens e nós o encontraremos com ele nos ares. 1 Tessalonicenses, aqui eu nem coloquei, queridos, porque está errado esse texto aqui, tá? Eu acho que não tem esse 46, é aquele texto anterior que nós vemos, é 4,17, porque o 46 não fala nisso. Tá aí, professor, a importância de poder ensinar os teus alunos. Talvez você lê a revista e não vê a referência, e um aluno vai ver e vai ver que está enganado e ele não vai entender, a dúvida vai entrar no coração dele e pode tirar ele do aprendizado. Por isso testifique antes. Eu creio que esse daqui é esse texto aqui, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre como o Senhor. Então esse texto aqui, ó, é só esse, 4,17, tá bom? Depois disso, iniciará o período da grande tribulação, misericórdia para quem vai ficar. Iniciará o período da grande tribulação, culminando com a segunda parte da sua volta, com a sua descida sobre os montes da oliveira, onde julgará e condenará o anticristo. Eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dele fizera os sinais, com quem enganou e receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, o grande texto, depois que Jesus veio no invisível e levou, ficará a grande tribulação, o Espírito Santo sairá, e aqueles que ainda vai ter um tempo de conversão, mas não terá mais o Espírito Santo para se converter, então passará tribulação, sofrimento, caça, aonde terá que se entregar, e aqueles que se entregar à besta, ao anticristo, vai morrer com ela, é o que o texto diz. Estes eventos serão precedidos pela pregação do evangelho até a manifestação do milênio e do governo do Messias sobre as nações. Missões mundiais são o grande evento que possibilita que o mundo esteja preparado para a tão aguardada volta de Cristo. E como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos aprender, queridos, se preparar, se qualificar. A lição passada falava de líderes missionários, de formação de líderes. Assista ela de novo. Nós, eu e você, precisamos estar preparados. Tem almas morrendo, indo para o juízo final, para o inferno, porque nós não pregamos. 3.2, preparando o mundo para o reinado de Cristo.
Com a pregação do Evangelho, as nações, o mundo é preparado para o reinado de Cristo, de modo que os convertidos serão salvos do mal, da opressão e da morte. Os convertidos, os verdadeiros convertidos, não é os que receberam dons, não é os que receberam a palavra de sabedoria ou qualquer outro, os que se converteram, que se arrependeram, que testemunharam a mudança de Cristo, que suportaram o mal, que suportaram a pressão, que suportaram a morte. Enquanto os maus, aqueles que não suportaram e caiu na onda do mal, receberão a condenação eterna, não terá mais volta, e a justiça será realizada plenamente. A igreja genuína, a verdadeira, ela almeja, ela anela, ela busca, ela pede pela volta de Cristo, pois o Espírito e a noiva dizem, vem. Apocalipse 22, 17, deixa eu ver se eu coloquei aqui. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O nosso coração deve desejar e clamar, Maranata. 1 Coríntios 16, 22. 22. Ei, não está aqui, queridos, não coloquei ele aqui. Lê você aí, tá? A igreja que não clama pela volta de Cristo perdeu a sua essência. Demonstra que o seu foco está em questões terrenas. Perdeu a perspectiva da eternidade. Quem não prega missão, quem não prega arrependimento, quem não prega contra o pecado, quem não prega para salvar vidas, quem não prega aquele que nunca ouviu, quem não faz a verdadeira pregação do evangelho genuíno, ele se acomodou com o mundo, ele está pregando coisas materiais, ele está fartando a sua alma aqui, ele será curado dos 2 olhos, mas não entrará, porque a palavra de Deus diz, é melhor entrar com um só no céu do que com os 2 no inferno. Conseguiram entender essa lição, queridos? Eu fico afoito porque a missão é o que eu amo, é o que eu prego, é o que eu vivo, é o que eu gosto de falar. Por isso eu tenho, queridos, canal no TikTok que tem mais de 10 mil seguidores, outro que tem quase 10 mil, e se você puder me segue também lá na rede vizinha lá, me ajuda. Eu coloco os devocionais, eu coloco partes de pregações, eu coloco estudos, aulas de escola bíblica, porque a minha pressa é em levar o evangelho, o crescimento para mais e mais pessoas. Deus ainda cura, Deus ainda restaura, Deus ainda batiza com o Espírito Santo, Deus voltará e te levará para morar com Ele. Amém, aleluia. Subsídios para o educador, para você que quer ensinar melhor. Segundo o site da Sociedade Bíblica do Brasil, que faz muitas bíblias, no início de 2023, foi disponibilizada a tradução da Bíblia em 733 línguas faladas por 5,9 bilhões de pessoas. Entretanto, você acha que é muito? Você acha que é muitas pessoas que estão recebendo a Bíblia na sua própria língua? Você acha? Olha esse dado, professor, passa para os teus alunos. Entretanto, 3.776 línguas usadas por mais de 200 milhões de pessoas ainda não possuem tradução da Bíblia. Ou seja, você acha que 733 línguas em 2023 é um grande número expressivo? Existem ainda 3.776 línguas que não têm uma Bíblia traduzida. Nós trabalhamos muito com isso no Projeto Peru. Agora tem mais tribos tendo Bíblias traduzidas, mais etnias, mais aldeias recebendo a Bíblia na sua própria língua. Eu tenho uma dos Kaxinawá também, eu tenho uma Bíblia dessa. Queridos, 3.776 comunidades, povos, não conseguem ler a Bíblia porque não tem Bíblia na tradução deles. Mais de 200 milhões de pessoas ainda não possuem a tradução da Bíblia. Consegue ver isso, a importância da evangelização? Cerca de 1,5 bilhão de pessoas não tem a Bíblia completa, ou seja, alguns desses povos têm alguma parte, os Salmos, os Provérbios, mas 1,5 bilhão de pessoas não tem a Bíblia completa. Outro dado é que cerca de 60 das 400 línguas de sinais tem alguma porção da Escritura, e apenas uma tem a Bíblia completa.
Para os deficientes visuais que pretendem usar o Braille para uma interação maior com as escrituras, levantamentos mostram que menos de 10% das 733 línguas faladas, apenas 10% tem a Bíblia na íntegra nessa modalidade, ou seja, de 733, apenas 73 línguas tem a Bíblia em Braille que os cegos conseguem ler, ou ler, né, na linguagem. A expectativa é de concluir 1.200 traduções até 2038, queridos, pular de 700 para 1.200, ainda vai sobrar mais de 3.000 línguas que não conseguem ler as escrituras. Mesmo com todos os esforços, ainda há muito o que fazer. E aí vem uma pergunta: o que você tem feito pelo Evangelho? O que você tem feito pelo ID de Jesus? Queridos, você consegue entender a falta que faz? Olha a conclusão: que possamos anelar pela volta de Cristo, nos comprometendo inteiramente com a grande comissão que nos foi ordenada pelo Mestre. Precisamos nos compreender e não apenas nos envolver, para que o reino de Deus se expanda na terra, até que ele venha. Será que você não está no comodismo? Será que se Jesus voltar agora, você não vai ter pessoas que você ama que ainda não estão salvas? Você tem na tua mente isso, que elas podem ir para o fogo do inferno e não ter mais volta? Você entende que 200 milhões de pessoas não conseguem ler a Bíblia porque não tem a tradução no idioma dela? Complementando, é preciso entender que o Evangelho de Cristo será pregado ao mundo inteiro, mas isso não significa que haverá uma aceitação universal da mensagem de Cristo, ou seja, ele tem que ser pregado, não tem que ser convertido. Quem converte é o Espírito Santo. A nossa função é pregar, pregar e pregar. Não precisa todos estarem convertidos para Cristo voltar, mas tem que estar anunciado. E agora, queridos, o que eu ensinei? A igreja que anela, que espera pela volta de Cristo, ela é comprometida com o ID de Jesus. Se a tua igreja diz que quer a volta de Cristo, prega a volta de Cristo, e ela não tem comprometimento com o ID de Jesus, é mentira, é blefe. Queridos, terminamos a nossa revista, terminamos essa revista maravilhosa, que eu vou guardar para o resto da vida para me estudar sempre. Que você possa ter sido impactado pelo poder da missão, que você possa ter sido impactado pelo poder de Deus na obra missionária, que você possa ter entendido a tua importância na obra missionária, na grande comissão. E a semana que vem, iniciamos o último trimestre desse ano, com uma revista maravilhosa, Base Fundamental da Nossa Fé, uma carta teológica, a mais teológica de toda a Bíblia. Muitos consideram uma Bíblia dentro da Bíblia, a carta aos Romanos. Nós vamos fazer 3 meses de estudo todos os domingos sobre a carta aos Romanos, a salvação pela graça mediante a fé. Não pense que você vai ser salvo por causa dos seus dons espirituais. Não pense que você é salvo por dar uma marmita. Não pense que você vai ser salvo por fazer um projeto de capelania. Mas você vai entender que a fé é para mediante a graça de Deus. A graça de Deus, ela nos faz fazer obras, mas nós não somos salvos pela obra, para que ninguém se glorie. Amém, queridos? Então eu quero te agradecer muito, 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 muito por ter estado comigo até o final desta lição. Obrigado por esse tempo, obrigado por estar aqui comigo, obrigado por termos concluído, e eu te convido você a entrar nas últimas aulas da Viver Mais, e principalmente nessa também de BTO Adulto, para concluirmos as 3 revistas, queridos. Se edifica, é muito pouco uma lição dessa, deu 43 minutos, vai dar uns 44, 45 por semana. Você precisa de mais. Quem dera você tirasse um tempo desse diariamente, se edificaria muito mais. Então eu quero te agradecer, obrigado por você aqui comigo, e te espero no próximo trimestre. Faça um propósito com Deus de não perder nenhuma das aulas. Vamos lá? Querido papai, maravilhoso Deus, obrigado por essa aula linda, por esse ensinamento maravilhoso, por esse ensinamento poderoso.
Obrigado, Senhor, por nos instruir, nos mostrar a importância de cumprir a grande comissão. Senhor, nos alerta muito, Senhor, porque muitas vezes achando que somente indo na igreja e sendo pessoas boazinhas, nós estamos salvos, mas a salvação não é só isso, Senhor. Ela muda o caráter, ela é arrependimento, ela é a fé, ela é a transformação. Obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco, nos ajude nas nossas fraquezas. Espírito Santo, eu te louvo porque tu és poderoso. Obrigado por esta aula, pelos ensinamentos. Em nome de Jesus, amém e amém. Fiquem todos com Deus, te espero na próxima aula. Deus te abençoe.